mecanismo é a introjeção. Na introjeção, aquela coisa dos personagens, caracteriza com a conscientização de que as qualidades das pessoas lhes pertencem. Então, muitas pessoas é assim, ela vê no outro, gosta no outro, identifica ator de novela com uma situação e ela traz para dentro dela como se aquela característica fosse dela. E ela acha que pertence a ela. Na verdade, ela está pegando de alguém algo e trazendo, introjetando nela. Então a pessoa introjeta-se na vida dos heróis, aos quais ama e com quem se identifica, aceitando ser parecida com eles, assumindo a forma, os hábitos, os quejos, o modo de falar e o modo de comportar-se. Nós temos hoje, a gente sabe de alguns encontros aí, que eles se vestem personagens e vive, a pessoa introjeta vive aqui mesmo. Agora, viver por alguns momentos, numa festa, numa situação, perfeito. Mas o problema é quando a pessoa introjeta, isso torna-se uma coisa perturbadora, porque a pessoa não quer viver a sua própria realidade, porque ela quer viver o que é a realidade do outro. Então, nós precisamos entender esse mecanismo também para lidar com esse mecanismo, com esse conflito, né? Então, esse mecanismo é muito comum na adolescência, na fase da formação do ego, quando as crianças e os jovens se identificam com os heróis, os atores, e às vezes também encontramos pessoas adultas que são atraídas como imã na forma de falar, na forma de vestir-se, nas características profundas do eu. Ela vive o personagem e ela deixa de viver o self, o seu eu maior, o seu eu profundo. Então, esse mecanismo é muito comum em muita gente. Então, as características que vão sendo incorporadas por aqueles seres é porque essa pessoa tem o ego muito frágil. Então, qualquer coisa ela já está dentro, ela já está trazendo para ela já está introjetando para ela como se fosse ela. E ela vai perdendo a sua verdadeira personalidade, o seu eu. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, com você introjetar o que não é seu e trazer para a vida consciente o verdadeiro eu, conhecer verdadeiramente quem somos. Um outro mecanismo é a racionalização. O que é racionalização? É o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. Aquela pessoa que fala, olha, eu não paguei mesmo a condução, o ônibus, eu pulei a catraca, eu saí pela porta do fundo porque a empresa é rica. Terrível, né? Imoralidade. Racionalização. Ela quer justificar algo que é inaceitável. E ela usa desse mecanismo. Então, não vou fazer melhor, não vou trabalhar mais, não vou fazer tudo certinho, porque ele é rico. Não traz para você o mecanismo dizendo, eu sou incompetente. Melhor, se você ganha pouco, você aceitou o salário. Isso é racionalização. Eu acho terrível, porque é um dos mais graves do ego. Mais grave. Porque ele tenta justificar o erro mediante aparentes motivos justos, querendo falar, é justo, o cara é rico, por que que eu preciso pagar? Terrível, né? Vamos parar para ver isso? Degenera o seu senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Não tem moral, não tem ética, não tem respeito. Muita gente usa muito desse mecanismo da racionalização. E não é legal. Então, é como se a razão e o intelecto se distanciassem do psiquismo mais profundo. Porque se você olhar com razão, olhar com ética, olhar com normalidade, você vai ver que não tem nada a ver.
condução, trabalhe bem, mesmo ganhando pouco, se você não quer, arruma outro emprego. Quem te obrigou aquilo? Não é verdade? Então nós precisamos trazer, mas é como se uma coisa saísse da outra, se desligasse. E assim, se praticamos, né? Se praticamos a distância da ética e da natureza moral e tentar se justificar com os erros de mil maneiras, é horrível. Acontece um erro grave, porque de maneira geral, desenvolve-se mais o intelecto que a moral. E o intelecto, ele não está analisando, não está julgando com a consciência, com amor, com respeito ao próximo, com o que Jesus nos ensinou. Não façais aos outros o que os outros gostaria que você fizesse para ele. Assim que a gente deve viver? Pensar antes de uma atitude? Será que eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Ou será que se eu rir, que eu acho que o outro que trabalha para mim, ele não tem que fazer direito? Se você oferece empregos, você acha que o seu funcionário tem que fazer de qualquer jeito, justificando o patrão é rico? Então, a racionalização é um dos mecanismos mais sérios e graves da psique humana. Elaboram-se assim mil motivos para justificar os próprios erros, mas não faz ponte com o eu interno, para justificar no self, na ética, na moral, no Deus em nós. E é isso que nós devemos fazer: justificar no Deus em nós. Colocar-se no lugar do outro, não fazer ao outro o que a gente não gostaria que o outro fizesse. Não dê justificativa injustificáveis. E é isso que nós precisamos entender da racionalização. Outro mecanismo é a repressão. Então, na repressão, recalque. Afasta um determinado evento da consciência, mantendo a distância no inconsciente. Pensa, não quero falar mais isso. Por exemplo, faz com que esqueçamos-nos de fatos indesejáveis, evitando contato com lembranças incômodas e emoções dolorosas. Então, são pessoas que passam por situação difícil, dolorosa, e dizem: eu não quero olhar para isso, não me fale sobre isso. Acabou, passou, não quero ouvir falar, já joguei, já esqueci, acabou. Não acabou. Está vivinho da Silva lá no inconsciente. Então, nós precisamos entender a repressão. Porque você não querer falar, não querer olhar, não querer ver, não querer, você esconde. E faz o quê? Joga para o teu inconsciente e vai avolumando, ficando grande, a sombra densa. Esse volume de psiquismo doentio. Todo o material reprimido em nossa psique fica como se estivesse guardado, trancado numa gaveta. 7 chaves. Sabe aquela gaveta da bagunça, aquele armário, aquele quartinho que você vai jogando, 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 tudo, não quer olhar. Mas a hora que você abre, aquilo vem. E você tem que resolver toda aquela bagunça. É bem assim. Então, mas o self é um ótimo chaveiro. Ele consegue abrir tudo e mesmo que o ego tente camuflar, o self desfaz. Ele desfaz todos os mecanismos de defesa e traz à tona. E aí vem aquele complexo. Porque vem à tona, você vai ter que olhar, vai ter que resolver. O self impulsiona o ser a crescer. Por isso que as situações repetem. E a gente fala, nossa, eu não gosto disso, e sempre acontece aquilo. Por quê? Porque você não quer olhar, você não quer mudar, você não quer ressignificar. E aí vem, e vem, e vem. Então, não adianta você querer fugir dessa situação. E às vezes com sutileza, outras vezes com toda a força. Daquilo que ficou guardado, reprimido. E às vezes vem através de sonhos, de imagens, de consciências da vida. Ele ressuma, ele ressurge. E a Joana fala, quando ressurgir, ressumir, muda o final, transforme, ressignifique, para que aquilo não volte para o inconsciente e ressuma ainda mais perturbador. Então, é porque tudo que não se aceita, tudo
que não se consegue transformar. É porque tudo que a gente não consegue, que não aceita, que não consegue transformar, fica mais pesado e mais difícil. Então, quando a gente diz para uma situação: "Aceita que dói menos", é verdade, aceita que dói menos. E ali consegue transformar, porque você olha com racionalidade, com expertise, com consciência, com oração, pedindo ajuda, e você consegue transformar. É por isso que o trabalho com a sombra é importante. Ela vai lidar com tudo que está reprimido. Por isso que a gente fala, todos temos complexos, temos situações difíceis. Quantas coisas a gente reprimiu durante as nossas vidas? Quantas situações que ressurgem com medos e fobias e outras situações. Então não é mais fácil a gente lidar com isso no momento que acontece? Por mais que doa, por mais que eu tenha que trabalhar, e é assim que a gente se melhora. E uma das ferramentas é a oração, que também é de suma importância, porque quando nós aprendemos a orar, fazemos uma ponte com Deus, com o self em nós, entende que estamos predispostos a equilibrar tudo aquilo que está em desarmonia em mim e em meu psiquismo. Senhor, me ajuda. Eu sou frágil, Senhor, eu não tenho força. Senhor, me ajuda a transformar isso que ainda está ali em mim, que dói, que machuca, que eu não quero olhar. A oração remove realmente montanhas. E a fé? Você tem que orar e confiar que os espíritos de luz irão te ajudar. Então, imagens, frustrações, fantasias, recalques, tudo que faz parte da vida, que não deve ser reprimido, mas transformado à luz da nossa consciência. Não devemos temer os nossos pensamentos, mas educá-los e transformá-los. Porque quando eu reprimo, eu jogo para dentro, fica mais difícil. Aí a dor vai ser maior, eu vou arrastar corrente, arrastar peso. E eu não vou mudar, é ali. Eu vou ter que olhar em algum momento. Outra coisa, não cabe dois pensamentos na cabeça ao mesmo tempo. Então, olha, pensamento lindo, maravilhoso, mas eu não te quero aqui agora, porque agora eu estou ocupada. E traz sua mente para o aqui e agora, de a sintonia, a faixa de sintonia. Isso não é meu, não me pertence. Por que o espírito está querendo me desarmonizar? Luz, eu estou aqui. E combata com amor, e não com agressividade, com medo, né? E não aceitação. Assim, faz parte. Quando a gente está crescendo e evoluindo, as situações acontecem para nos paralisar. Então, aceita que fica mais fácil. As repressões no campo sexual levaram Freud a considerar que todos os transtornos tinham origem sexual. E é verdade. A loucura, camisa de força se colocava às pessoas, porque era muito feito aquela analogia com o id, o impulso do desejo, que não foi bem resolvido. Sim, mas isso é muito maior, como nos diz Jung, né? Que é o impulso do desejo, do poder, de dominação sobre o outro. Não é só ligado à sexualidade, mas a sexualidade tem um papel importantíssimo, fundamental, porque a sexualidade, quando não tratada de uma forma natural e saudável como ela é, como a força natureza da vida, conduzida de forma saudável, não deixa de existir. Porém, nossa repressão muitas vezes transforma esses impulsos em destruição, porque a parte sexual nesse chakra, ele é o chakra também da criatividade, da motivação, de você criar, de você viver, de você, se você não vive a sexualidade de uma maneira saudável, tranquila, mas você deve canalizar através dessa criatividade, desse potencial criador das coisas, que é o caminho. Mas entender que a sua sexualidade é normal e que você tem que viver, não é reprimir como no passado era reprimido. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Você tem que se respeitar, respeitar o outro. Mas pode. Trocas de energias saudáveis, faz bem, é gostoso, com responsabilidade, como diz o Chico. Então, por isso que Joana de Ângeles
estabelece que muitos dos ditadores possuem transtornos na sexualidade, já que na psique deixaram de criar, de expressar-se através da arte e partiram para expressar na destrutividade. Se a gente falar de Hitler, né? Alguns dizem que ele pintava e que ele não foi aceito as pinturas na academia. Ele ficou tão revoltado, tão reprimiu aquilo, não aceitou, que ele partiu para a destrutividade. E aí a coisa pegou fogo, ficou muito maior. Mas a Joana traz esta analogia e devemos pensar muito sobre isso. E é verdade. Analisar bem a nossa sexualidade. Porque tudo que reprimimos vai para o polo sombrio denso. Cria um morbo psíquico tão denso que se avoluma e a gente não sabe lidar com aquilo. E ele sai de uma forma no corpo físico, porque tem que responder de alguma forma, né? Tem que expelir de alguma forma. Outra é a regressão. Regressão. Isso é muito legal, é bem infantil, né? A regressão é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior, ou um modo de expressão mais simples ou mais infantil. Criança. Muitos de nós somos crianças mimadas, psicológicas. Ó, aqui, ó, preciso de cola, não é? E muitas vezes a regressão aparece quando passamos por determinadas situações. Como o ego não sabe lidar com isso, elas vai ficando num nível regressivo. Então são aquelas pessoas que ficam doentes, dengosas, manhosas. Trata de um comportamento regressivo. Por quê? Porque ela está querendo chamar atenção para a afetividade. Quer colo, quer carinho, proteção, né? Tudo dói, tudo incomoda. Porque quando ela está sofrendo com dor, com, né, que é mimo, né, que é que a gente passa a mão na cabecinha, ela fica dengosa, mas ela sente acolhida, segura. Isso por um momento é até gostoso, mas é preocupante quando se exacerba. Por quê? Porque fica muito grande e a gente se torna um adulto muito infantil. E é difícil lidar com isso, porque isso pode ser sério, porque no íntimo pensa, só vão cuidar de mim se eu estiver doente. É uma crença elaborada de uma maneira inconsciente, mas as pessoas acabam ficando doentes mesmo. Por quê? Para ter a atenção do outro. Fundamental para a expansão da consciência é o reconhecimento de que a constância da vida é a sua impermanência. Imagina tudo igual? Tudo igual o tempo todo? Meu Deus do céu. A gente ia ficar com estafa. A gente ia ficar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, a impermanência da vida, as situações que nos chegam, os conflitos e esses mecanismos, é necessário fazer crescer, evoluir. Nós estamos aqui, ó, nessa atividade, nessas mudanças de comportamento, trabalhando a nossa personalidade para níveis superiores. Então, a vida está em constante mudança. Quando nossa atitude egóica tenta controlar as coisas e querer segurança o tempo todo, não quer entender os desafios existenciais. Estamos distante da percepção saudável de que a vida é uma eterna transformação. A vida muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. No mundo, como diz a música, tudo muda o tempo todo. No mundo, a vida das pessoas. A gente não consegue controlar nada, nem nós mesmos. Não é verdade? Que dirá as pessoas e as situações? Quando a gente quer mudar o mundo, as pessoas, a gente só traz mais conflitos, mais dores. Porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para a mudança nossa, individual. Então, nós precisamos entender que a vida é uma eterna transformação e renovação. O ego não precisa criar mecanismos de defesa o tempo todo.
mas deve criar mecanismos de elaboração, que é bem diferente, né, que temos que nos desafiar. Que eu elaboro isso, que eu mudo, que eu transformo. Isso é importante, porque quando a gente quer mudar, quer criar, se defender o tempo todo, a vida não flui, vai para frente. Nós precisamos deixar ir, a coisa andar, vir o novo, deixar fluir, soltar as amarras, soltar as bolas, não andar com peso. Nós precisamos ser mais leves. Desculpa, gente. Quando acontecerem fenômenos desafiadores, precisamos perceber o que eles querem dizer para nós. Então, todos esses mecanismos de defesa, hum, todos esses mecanismos de defesa devem ser atitudes para que cada vez mais estejamos atentos a fins de que, de maneira saudável, a vida traga de volta toda a sua energia. A energia do fluir, do caminhar, que é libertadora. Percebermos sempre que a vida está em transformação constante e traz à tona nossa personalidade maior, que é o Self, que é o Deus em nós. Isso sim, é a nossa verdadeira vida, o nosso verdadeiro eu. Então, eu agradeço a todos por estes momentos, por esses instantes onde a gente pode estudar um pouco mais o autoconhecimento. Se você gostou, dê um like, dê um ok, compartilhe. E no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos estar falando da persona e da libertação do ego. Obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, e que possamos estar juntos no nosso novo encontro. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja. Obrigada a todos.